Olá, boa tarde. Estamos aqui. Mais uma vez eu vou estar passando aqui a lição da Escola Dominical do terceiro trimestre, dia 19 de julho de 2026, a graça que alcança todas as nações. Nos acompanhe aí, compartilhe com outras pessoas. O texto da lição diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Efésios capítulo 2 e o versículo 8, na tradução NVI. E nesta lição, nós iremos ver sobre a evangelização dos gentios. José Toñanes, que Deus lhe bendiga, bem-vindo. Como a evangelização dos gentios trouxe alegria para a igreja. Porém, gerou um importante debate doutrinário que seria necessário obedecer à lei de Moisés para alcançar a salvação. Então, houve um grande debate aí na igreja. E diante dessa controvérsia, a igreja se reuniu em um concílio em Jerusalém e determinou que a graça de Deus alcança todas as nações sem a necessidade das obras da lei. Nesta lição, então, será enfatizado esse assunto, porque, na realidade, nós somos salvos pela graça de Deus. A salvação, ela é favor imerecido. Não vem das nossas obras para que ninguém se glorie. Na realidade, nós não somos perfeitos e não iríamos alcançar a salvação pelas nossas obras. Porém, a graça de Deus se manifestou. Doutor Fernando Veloso, a paz do Senhor, querido. A graça de Deus, ela se manifestou através de Jesus Cristo, trazendo salvação para a humanidade, para todo aquele que crê. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Observem que este versículo fala sobre as pessoas que realmente vão crer em Jesus, mas não significa apenas crer, eu preciso obedecer. Claro, não está obedecendo mais a lei cerimonial e outros tipos de regras ou de situações, porque ninguém obedece. A perfeição total veio por Jesus Cristo. Nenhum de nós somos perfeitos. Então, o textuário da lição diz: vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Eu preciso ter essa fé em meu coração, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos recordar que Paulo está escrevendo para os irmãos de Éfeso, uma cidade influenciada pela religiosidade pagã e pelo orgulho humano. E nos versículos anteriores, capítulo 2, 1 ao 7, ele enfatiza aos seus leitores que todos estavam mortos em seus delitos e pecados. Todos nós. E Cristo nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, incapazes de salvar a si mesmo. E dessa forma, o versículo 8 chega a uma conclusão que a salvação é um ato exclusivo da misericórdia de Deus. Deus, ele não nos salva não porque nós somos bonzinhos. Quando muitas pessoas se julgam tão bonzinhas, tão santas, tão piedosas, que nem sequer elas têm contato com com outras denominações. Antigamente era muito mais. Mas, infelizmente, ainda nós temos isso. E no mundo greco-romano, era comum buscar honra por conquistas pessoais. Paulo, ele confronta essa mentalidade, mostrando que ninguém pode reivindicar mérito diante de Deus, porque a salvação é algo merecido.
Tem até um hino que diz, eu não sei o que ele viu em mim, não entendo por que me amou. Na realidade, gente, nós somos... O profeta Isaías fala que nós estamos chagados desde o alto da cabeça à planta dos nossos pés. Vejam que aí ele está usando uma hipérbole fortíssima, mas ele está dizendo que nós somos miseráveis. E o apóstolo Paulo, ele disse, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Somente Jesus, somente Cristo. E a maneira como recebemos a dádiva da vida eterna é mediante a fé. E aí nós vemos a fé para a salvação. Ter fé, nesse caso, significa assumir o lugar de pecador culpado, confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados e suplicar pela misericórdia de Deus. Por isso que a verdade prática da lição, que vai ser estudada e que estamos, no caso, passando aqui agora, é pela graça que nós somos alcançados. Nós somos perdoados, reconciliados. O ministério de Jesus é um ministério de reconciliação. E esse pequeno texto enfatiza um movimento triplo. Deus nos procura, Deus nos perdoa e Deus restaura. Quem na realidade está interessado é Deus. O homem não está interessado em buscar a Deus. Cada um desvia-se pelo seu próprio caminho. E desde o Éden, Deus busca um relacionamento com o homem. E essa salvação foi planejada antes da fundação do mundo. Apocalipse fala o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. No plano eterno de Deus, na presciência de Deus. O que é presciência? É conhecer antes. Conhecer bem antes das coisas acontecerem. Então nós já estávamos no plano de Deus. Somos alcançados pela graça. Quem busca essa iniciativa é Deus. Por isso João 3,16 diz, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho unigênito. E é claro que o Filho também obedeceu, porque ele podia não obedecer. Mas ele veio para pagar o preço dos nossos pecados. Eu não preciso mais fazer sacrifícios para alcançar a salvação. Eu não preciso jejuar, fazer correntes de oração, fazer campanhas de oração para a minha salvação. Eu preciso aceitar a Jesus como o meu Salvador. Procurar obedecer à medida que eu posso. É como eu já disse, nós somos imperfeitos. E nós somos perdoados pela graça de Deus. O perdão é necessário porque o pecado, ele produz uma culpa muito grande diante do Senhor. Mas a graça, ela não ignora o pecado. Porém, oferece o perdão, oferece a reconciliação, oferece a oportunidade para o homem. Não é verdade, Carlos? Carlos, você é de onde? Doutor Fernando Veloso, lá de Recife, meu grande amigo, está aí também. Então, Deus, ele nos perdoou com base na obra de Cristo. Deus não perdoa porque o pecado deixou de ser grave, mas ele perdoa porque Cristo cumpriu plenamente a justiça divina. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. E a riqueza da sua graça é infinita. Somos reconciliados com Deus pela graça. Reconciliação significa, em termos gerais, que a inimizade causada pelo pecado foi removida. Romanos 5, capítulo 5, versículo 10a, da NAA, porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Foi a morte de Jesus. Querido, meu lindo, minha linda, quem morreu por você, quem morreu por mim, não foi o pastor Nelson, não foi o pastor fulano de tal, não foi o Papa tal, não foi Maria, não foi Pedro, não foi João. Quem morreu foi Jesus. Ele quem perdoou os nossos pecados. Quando a graça preserva a unidade da igreja, houve aqui o concílio em Jerusalém.
realizado entre 48 a 50 depois de Cristo, o concílio reuniu os apóstolos, os presbíteros da igreja, e a igreja para tratar desse problema, para tratar aí dessa situação que defendia a circuncisão como requisito para a salvação. Atos capítulo 15, versículo 1 e versículo 5. No entanto, tal exigência contrariava o ensino bíblico, pois a circuncisão nunca foi meio de justificação. Romanos capítulo 2, versículo 25 ao 29. E sob a liderança de Tiago e a direção do Espírito Santo, a igreja ela pôde reconhecer que a salvação alcança todos os povos, todas as etnias, todos os grupos religiosos, pela graça de Deus. E o concílio em Jerusalém, realizado em Jerusalém, representa um dos momentos mais decisivos que houve ali naquele período, na época da igreja primitiva. E até esse ponto, o livro de Atos registra a expansão progressiva do evangelho. Primeiro em Jerusalém, depois em Judéia, Samaria e, por fim, entre os gentios, por meio do ministério de Pedro, da igreja de Antioquia e da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Embora o evangelho já tivesse alcançado outros povos não judeus, mas ainda precisava de algo a ser resolvido. O evangelho precisava entrar no mundo gentílico. E a grande controvérsia aí consistia em saber se os gentios deveriam tornar-se judeus para serem reconhecidos plenamente diante da igreja. E muitos cristãos que vieram do farisaísmo, eles entendiam que a circuncisão e a observância da lei de Moisés continuavam sendo exigências para os novos convertidos, o que na realidade não era. E essa questão ameaçou a unidade da igreja. Houve uma discussão, houve um problema seríssimo. Então houve essa reunião para tratar sobre esse assunto. E a decisão do concílio confirmou que a salvação é concedida pela graça de Deus, através da fé, sem a exigência da circuncisão e a observância da lei mosaica. Igual hoje, nós temos um sábado. O sábado é o dia do Senhor. Não podemos negar isso, está na Bíblia. Eu nunca preguei que domingo é dia do Senhor. Agora, dia do Senhor são todos os dias, mas o dia que Deus escolheu para o descanso foi o sábado. Quem mudou para o domingo foi Constantino. Ok? Mas os grupos religiosos, adventistas e outros grupos, que não é somente a igreja adventista que guarda o sábado, guarda entre aspas, porque ninguém guarda. Eu conheço alguns que pregam tanto sobre o sábado como se a salvação fosse exclusivamente pela guarda do sábado, e na realidade não é. Jesus cumpriu toda a lei. Eu preciso cumprir os mandamentos, preciso seguir uma linha e procurar obedecer, ok? Mas a minha questão aqui não é falar sobre o sábado. Eu, particularmente, prego que o sábado é o dia do Senhor. E a partir desse momento, o ministério de Paulo, ele passa a ocupar o centro, assim, das narrativas do livro de Atos, enquanto Jerusalém deixa de ser o principal cenário da obra missionária, vai avançando, vai entrando aí em outros povos e em direção ao mundo greco-romano. E, pois bem, tendo abordado o assunto de forma geral, vejamos aqui o que diz. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios,
causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Vejam que aqui realmente estava acontecendo um grande problema. Estava surgindo uma grande situação. E a controvérsia que deu origem ao Concílio de Jerusalém começou na igreja de Antioquia. Alguns cristãos vindos da Judéia passaram a ensinar que os gentios só poderiam ser salvos se eles fossem circuncidados e obedecessem à lei de Moisés. E durante a viagem, Paulo e Barnabé, eles compartilharam com as igrejas da Fenícia e de Samaria as notícias, falando sobre a conversão dos gentios. Paulo e Barnabé se opuseram firmemente a esse ensino, pois eles haviam testemunhado durante a primeira viagem missionária que Deus estava salvando os gentios sem lhes impor essas ordenanças ou essas situações. E ao chegarem a Jerusalém, relataram tudo, eles contaram tudo que Deus havia realizado por meio do ministério entre os povos. Contudo, alguns fariseus ali, eles queriam impor esse ensino. E a decisão tomada em Jerusalém definiria, na realidade, não apenas a relação entre judeus e gentios na igreja, mas também o futuro missionário, o futuro da expressão missionária do Evangelho. E nós vemos aqui, Pedro relembra de sua experiência na casa de Cornélio, mostrando que Deus concedeu o Espírito Santo aos gentios mediante a fé e não por obras da lei, sem fazer distinção entre judeus e gentios. Ao que nós vemos hoje, o Espírito Santo, cumprindo-se o que diz Joel, ele seria derramado sobre toda a carne. Hoje nós temos até grupos católicos carismáticos que alguns evangélicos não aceitam, mas na realidade eles estão avançando, eles estão pregando, eles estão profetizando, estão ensinando. Há uma mudança. Eu já preguei num grupo carismático lá em Foz do Iguaçu, no Paraná. E foi uma bênção. Então, queridos, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Houve debate aí e eles chegaram a essa conclusão. E nós observamos que os apóstolos, os presbíteros, eles são destacados porque eles tinham uma liderança muito grande, eles tinham uma força muito grande. Foram eles que deram início às deliberações formais. Só para esclarecer, nós vemos aqui, por exemplo, que a carta aos Gálatas foi escrita antes do concílio de Jerusalém e não depois. E a carta aos Gálatas explica muito bem que nós não podemos seguir as obras da lei. Que a nossa salvação não vem pela justiça, a obediência à lei. Ou eu obedeço à lei, ou eu apelo para a graça de Deus, através de Jesus Cristo, derramada a favor da humanidade. E o apóstolo Pedro foi uma peça fundamental no esclarecimento da verdade. Ele era um líder da igreja. Sua palavra tinha um peso muito grande. Pedro já enfrentaram um sério problema em Antioquia, quando deixou de ter comunhão com os crentes gentios e foi exortado por Paulo. Nós vemos isso em Gálatas, no capítulo 2, versículo 11 ao 14. E agora, revelando humildade, ele posicionava-se com muita humildade, levantando a bandeira da graça. A salvação pela graça, mediante a fé, E na defesa de Pedro, 4 verdades são anunciadas. Deus escolheu Pedro para abrir a porta aos gentios. O Senhor Jesus colocou nas mãos de Pedro as chaves do reino. E ele usou aí essa autoridade, esse poder, realmente para a evangelização. Em outras palavras, Pedro, ele pregou aos judeus no Pentecostes, e aos samaritanos em Samaria, e ao gentio Cornélio em Cesareia. E veja que para com Deus também não há acepção de pessoas.
O evangelho é para alcançar todos os povos, todas as etnias. O evangelho não é exclusivo de uma denominação, de um grupo. Deus enviou o Espírito Santo aos gentios. Quando os gentios creram em Cristo, Deus confirmou essa legitimidade dessa experiência, enchendo-lhes do Espírito Santo. E o Espírito Santo não foi dado aos gentios porque eles observavam a lei, mas porque eles estavam, na realidade, praticando a fé, no exercício da fé. Deus eliminou uma diferença. Deus não faz diferença entre judeus e gentios. A salvação, ela é concedida não como resultado das obras, nem por causa da raça. Raça essa, raça aquela. Porque Deus não é brasileiro, Deus não é argentino, Deus não é coreano. Deus é Deus e acabou. Até eu fiz uma live falando sobre a Copa e tal, e alguém aí profetizando sobre a Copa e não sei o quê. Eu fiz uma live e disse, gente, Deus não tá interessado em jogo, não. Deus não está interessado se Brasil perde, se Brasil ganha. Todas as nações pertencem ao Senhor. Do Senhor é a terra, o mundo e a sua plenitude, e todos que neles habitam e que confiam no Senhor. Então Deus veio eliminar uma diferença. Deus não faz diferença. Quem faz diferença somos nós. Ah, eu sou de Paulo, eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou adventista, eu sou da congregação. Deus não faz essa distinção. Vocês me compreendem? Ah, eu sou melhor porque eu corto cabelo, eu sou melhor porque eu não pinto a minha unha, eu sou melhor porque eu não uso barba. Não existe isso. Deus ama a todos. Deus trata todos da mesma maneira. E Deus removeu o jugo da lei. E a declaração é muito enfática de Pedro, na sua expressão, foi acerca da remoção do jugo da lei. E a lei pesava sobre os judeus. A lei era um jugo muito grande. Cristo nos veio para nos resgatar da maldição da lei, do jugo da lei. Agora, porque eu vivo na graça, é claro que eu não vou fazer aquilo também que eu quero. Há regras, há limites. E o texto áureo do cristão está no Sermão da Montanha. É só ler, examinar, estudar Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, que ali está o Sermão da Montanha, Jesus esclarecendo muito bem o que nós devemos fazer. E nós vemos aí o relatório de Paulo e Barnabé. A lição diz, em seguida Paulo e Barnabé relatam como Deus confirmou a missão gentílica por meio de sinais e prodígios. Atos capítulo 4, versículo 30. Milagres como a cegueira do mágico, cipriota, a cura em Listra, o livramento de Paulo, testemunham a aprovação divina. Além disso, destacam que os gentios foram salvos pela graça sem as exigências da lei. E no final do discurso, nós vemos aí Pedro e toda a Assembleia permaneceu em silêncio. Ao final do discurso de Pedro, toda a Assembleia permaneceu em silêncio. Paulo e Barnabé já haviam relatado a experiência que eles haviam alcançado. E agora, diante da congregação, eles estavam passando esse ensinamento. E vemos que aí que foi uma estratégia muito sábia. Os principais argumentos foram apresentados por Pedro e Tiago, líderes, respectivamente, dos apóstolos e dos presbíteros. E aqui Paulo e Barnabé não fizeram uma defesa direta de sua posição quanto à questão dos gentios. Mas o seu único argumento, que nós vemos aí, implícito, foi que o próprio Deus havia confirmado e aprovado a atuação missionária. E se Deus aprovou, quem sou eu? Quem é você para dizer que não? Não é verdade? Muito obrigado aí pelos 569 coraçõezinhos. E Tiago, justo irmão do Senhor e líder respeitado pela igreja, preside o conselho com um discernimento espiritual muito forte. Gálatas capítulo 2, versículo 9. E após ouvir os testemunhos, reconhece que Deus visitou os gentios para formar dentre eles um só povo. Gente, quando Jesus, ele bradou, né, que deu o último brado e tal, quando ele morreu, a Bíblia diz que o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, significando que o acesso ao santuário de Deus, que a entrada ao santuário de Deus é livre.
E agora o santuário sou eu, você, nós somos o templo do Espírito Santo. Casa de oração, de tijolo e parede, é construção humana. E a Bíblia diz que Deus não habita em construção humana. E as pessoas endeusam o templo. Não. Antes, a manifestação da glória de Deus acontecia no tabernáculo. Mas a glória de Deus agora se manifesta dentro da minha vida, dentro do teu coração, porque você é templo do Espírito Santo. E quando Paulo e Barnabé concluíram seu testemunho, Tiago levantou-se para falar. Tratava-se de Tiago, irmão do Senhor, reconhecido como uma das colunas da igreja. Gálatas capítulo 2, versículo 9. E ao que tudo indica, o principal líder da igreja de Jerusalém. Atos capítulo 12, versículo 17, capítulo 21, versículo 18. E seu discurso foi decisivo, que estava sendo confirmado à luz das Escrituras. Enquanto Pedro mostrou que Deus havia concedido o Espírito Santo aos gentios mediante a fé. E Tiago demonstra que esse acontecimento já havia sido anunciado pelos profetas. Era o cumprimento da palavra de Deus. Era o cumprimento das profecias. E a ideia aí é que Deus está reunindo entre os gentios um povo que lhe pertence. Sem que eles precisem tornar-se judeus para participar da comunidade da aliança. Quem hoje faz parte da igreja? Aí eu falo aqui, não a igreja rótulo, eu falo aqui a igreja invisível. Todos aqueles que aceitaram a Jesus como seu Salvador, de todos os povos, de todas as raças, de todas as etnias, com os seus costumes, com as suas formas de adoração, de servirem ao Senhor. Quem sou eu, quem é você para estar julgando como o africano adora, como o chileno adora, como outros povos adoram ao Senhor? E Tiago fundamenta sua argumentação citando Amós 9, 11 e 12. Conforme a versão da Septuaginta, fazendo ainda possível alusão a Jeremias capítulo 12, 15 e Isaías 45, 21. E a profecia anuncia a restauração do tabernáculo de Davi. Isto significa o quê? O restabelecimento da dinastia davídica sobre o reinado do Messias. E essa restauração está ligada à busca. Se eu buscar ao Senhor de todo o meu coração, se eu entregar a minha vida ao Senhor, aí há a restauração. E o Espírito Santo, ele começa a habitar na vida da pessoa. E na compreensão de Tiago, os acontecimentos vividos pela igreja representavam o início dessa visitação divina, desse tempo de refrigério, desse tempo de restauração. Primeiro, Deus chama dentre os gentios um povo para o seu nome durante a presente era da igreja. Depois o Senhor restaurará o tabernáculo de Davi, cumprindo plenamente sua promessa a Israel na volta de Cristo. E em seguida, todas as nações sobre as quais é invocado o nome do Senhor participarão das bênçãos do reino messiânico. E com base nessas questões aqui, ou nesse fundamento bíblico, Tiago ele chega à conclusão de que os gentios não deveriam ser obrigados à circuncisão nem à observância das prescrições cerimoniais da lei. É uma decisão muito forte, uma decisão muito sábia, mas que a salvação alcança a todos os povos, alcança a todas as pessoas. E a salvação é para todos. O que vai ser estudado na lição da escola dominical é o que é realmente a graça de Deus. Gente, a graça significa favor imerecido. E a palavra grega charis significa favor, bondade, dom imerecido. No Novo Testamento, a graça descreve a iniciativa soberana de Deus para salvar o ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua grande misericórdia, pelo seu grande amor.
E diante desse drama universal do pecado, porque o pecado está em todos os lugares, está em todos os parâmetros da sociedade, o pecado separa o homem de Deus, mas quando eu reconheço que eu sou pecador, e eu clamo pelo nome de Jesus, através da fé, através da graça de Deus, da misericórdia de Deus, a minha vida é alcançada. Ei, você que está aí, clame pelo nome do Senhor. Graça é favor imerecido e o poder capacitador de Deus que opera em todas as etapas da salvação humana, sem violar sua liberdade, mas restaurando o homem, levando o homem a ter essa comunhão, a usufruir essa comunhão com o Senhor. A graça é um favor imerecido e um poder capacitador. A graça é como uma mão estendida, que não só nos convida, mas também nos levanta para que nós possamos caminhar com Deus. Eu preciso caminhar com Deus. Você precisa caminhar com o Senhor. E a graça não anula a liberdade, mas traz uma restauração. Por causa do pecado, o homem na realidade está moral e espiritualmente chagado, separado do Senhor. Ele está escravizado. Mas o meu Jesus, o teu Jesus, ele veio para libertar os cativos. Ele veio para dar liberdade aos cativos. Isaías capítulo 61 fala muito bem sobre isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me enviou para pregoar a liberdade aos cativos, para dar libertação aos presos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E com a graça é amor incondicional. Deus, ele não rejeita a quem chega a ele, confessando e dizendo: Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de ti. A graça de Deus é suficiente para perdoar todos os nossos pecados. E Deus, ele oferece a salvação gratuitamente, não obrigando a ninguém. Mas eu te convido nesta tarde a aceitar a salvação, a aceitar a graça de Deus, a crer no sacrifício de Jesus. E Jesus Cristo é o exemplo de manifestação da graça de Deus. A lição diz: a graça alcança sua plena expressão na pessoa e na obra de Cristo. Por amor, ele se fez pobre para nos enriquecer espiritualmente. Segundo aos Coríntios, capítulo 8 e o versículo 9. Em Cristo, a graça não apenas perdoa, mas nos transforma, nos justifica, conduz o crente a uma vida santa. A sua morte substitutiva e ressurreição garantem redenção, garantem perdão, garantem vida eterna. Tenha certeza, meu lindo, minha linda, da sua salvação. Ah, não, homem que come feijão e farinha jamais pode dizer que está salvo. Pode sim, sabe por quê? Porque quem nos justifica é Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No Antigo Testamento, ela já se manifestava na eleição, na aliança, no perdão e na paciência que Deus tinha e tem com o seu povo. Porém, em Cristo, essa graça alcançou a expressão máxima. O Filho de Deus, Jesus, ele se humanizou. Ele assumiu a natureza humana. Ele morreu pelos meus pecados, pelos teus pecados. Mas a maior vitória do cristianismo não é apenas a morte de Jesus, é porque ele ressuscitou ao terceiro dia. O apóstolo Paulo, ele diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então a primeira razão é que Cristo revela o favor salvador de Deus de forma pessoal. Ele veio, ele habitou entre os homens, ele provou a angústia, a dor, a solidão, o desespero. O Verbo se fez carne e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A segunda razão é que Cristo realizou a obra que torna a graça possível sem negar a justiça de Deus. Quando Deus olha para nós, ele vê Cristo em nós
a esperança da glória, a esperança da igreja. E Paulo afirma, dá um glória a Deus aí bem forte, justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, o versículo 24. A graça, gente, é favor imerecido, é gratuita para todos nós. Custou o preço da redenção, o preço do sangue. E a terceira razão é que Cristo aplica aos crentes todos os benefícios da salvação. Pela graça nós recebemos perdão, pela graça nós temos redenção, pela graça nós temos a remissão dos nossos pecados, segundo as riquezas da sua graça, recebemos a justificação, recebemos a adoção, deixamos a condição de escravos e agora somos recebidos como filhos de Deus. Aleluia! Recebemos a santificação, que é algo progressivo. A mesma graça que salva também nos ensina a renunciar à impiedade e a viver de uma forma piedosa diante da presença do Senhor. É uma batalha, é uma luta constante. Nós estamos lutando cada dia, a cada instante, mas Cristo se manifestou. É a graça de Deus revelada. Ela é revelada em sua encarnação, fundamentada na sua morte e ressurreição, aplicada ao crente na forma de perdão, de justificação, de adoção, de santificação e a bendita e gloriosa esperança, a esperança eterna. Louvado seja Deus. Você pode me compreender, você pode me entender, e a graça é para todas as pessoas, não há exceção. Não é o teu dízimo, não é o teu dinheiro que vai comprar a tua salvação. Isso acontece aqui na terra, separação e distinção entre aquele que dá um dízimo melhor, uma oferta melhor, não. Deus não olha para isso, tá? Deus não olha para isso. O Concílio de Jerusalém, ele confirmou que a salvação não exige a observância da lei, mas que é através da graça de Deus. Maravilhosa graça. Tem até o hino, né? Maravilhosa graça, maior que o meu pecado. Quem poderá contá-la? Aleluia, aleluia, aleluia. Então, queridos, escrevendo aos Gálatas, o apóstolo, ele disse: admira-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Gálatas, capítulo 1, e o versículo 6. Mais adiante, nós observamos ele dizendo que se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Gálatas capítulo 2, versículo 21. Ele advertiu que aqueles que buscavam justificar-se pela lei haviam caído da graça. Gálatas capítulo 5, versículo 4. Mas graças a Deus, quem nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro, ele testemunhou essa verdade em uma assembleia, e Paulo a desenvolveu a afirmar que não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uau, aleluia! Invoque o nome do Senhor nesta tarde e veja que a graça de Deus, ela te alcança de uma forma toda especial. Agora, uma vez que a graça te alcançou, o que é que deve acontecer na minha vida e na tua vida? Rinivaldo, amém? Né? Você é de onde, querido?